Boa tarde, pessoas quarenteners. Como é que vocês estão aí dentro de casa? Que tá frio hoje, não sei se por aí tá frio, mas estou com frio. Gente, seguinte, hoje nossa live, tudo bem? Mãe depois dos 30, boa tarde. E o pessoal já tá entrando. Amabritos também, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Ai, gente, que bom que vocês estão entrando. Daqui a pouco a Audrey chega. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto aí que eu vejo que as pessoas também têm bastante curiosidade de saber mais, né? Eu tô compartilhando um pouquinho mais, que é sobre meditação. Como é que a gente coloca essa meditação no nosso dia a dia, como que ela pode ser prática e como que ela pode ajudar também. A Audrey, ela é Theta Healer, ela é praticante de meditação, professora de meditação, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre como a meditação ela também traz esse pensamento positivo, né? Transforma o nosso pensamento em pensamento positivo. E ela chegou. Vou adicionar ela aqui. Eba. Vamos lá. E é legal que a gente vai conversar sobre uma coisa que, além de eu compartilhar um pouco da minha experiência aqui para vocês, é legal a gente ouvir também de uma especialista, né? Tudo bem, Audrey? Boa tarde. Olá, boa tarde. Vocês como estão? Por Ah, aí, estamos os bem. filhinhos? Tão bem, tão quietinhos no quarto, brincando. Adoro ver os stories dos seus filhinhos nessa Que não quarentena param doida quieto. aí. E, Muito bom. mas a gente tá chegando, a Luciana, boa tarde, Lu. A Bruna também, boa tarde. Gente, a gente vai começar a nossa live. E, Audrey, eu vou colocar o tema aqui, o pessoal que já tá chegando. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Tá legal. Eu sou a Audrey Trota. Eu sou designer e terapeuta. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. E trabalho bastante com o nosso subconsciente, com terapias que trabalham o subconsciente, que trabalham as crenças que a gente acredita. E junto delas eu sempre aplico as práticas de meditação, que eu dou aula de meditação. E então eu gosto sempre de ajudar as pessoas, tanto a manter a mente mais no presente, quanto mostrar que a gente pode melhorar nossas crenças pensando positivo, ao invés de ficar alimentando ali as crenças negativas, sabe? Mas é isso, eu trabalho já faz uns anos com terapia, mas agora eu tô montando mais cursos mesmo para as pessoas aprenderem, além de se tratarem, né, com as terapias. Legal. Legal, porque é algo que a gente, hoje em dia, né, com essa questão do coronavírus, a gente tá realmente um pouco em procura, né, um pouco em alta, essa questão da gente cuidar da nossa saúde mental, né, nossa saúde mental, emocional, que principalmente a questão do isolamento, às vezes traz um pouco dessa questão de ansiedade, solidão, né, então algumas sombras ali, né, podem aflorar. E até como Sim, eu falo bastante aqui, como esse é um canal onde a gente fala sobre crianças, sobre pessoas que lidam também com crianças. Em primeiro lugar, para a gente lidar melhor com as crianças, a gente precisa estar minimamente bem. Eu até sim. comentei ontem de manhã que eu não estava conseguindo fazer minhas práticas direito de manhã, eu já acordava as crianças ou já estavam acordadas ou acordava junto comigo. E nunca é a mesma coisa, né? A gente às vezes fazer sozinha, tá ali na sua quietude e depois fazer com crianças, às vezes fazer pela metade. Então, assim, isso acaba mexendo com a gente, né? A gente já tá nessa situação, né? Às vezes vendo jornal, vendo tanto de coisa, a gente já fica, né, mais mexido. E acaba refletindo muitas vezes em quem a gente mais ama, né? Em quem a gente está ali 24 horas por dia, principalmente nessa questão desse Adoro. isolamento em casa, né? É, Então com é certeza. importante a gente falar sobre essa temática e principalmente para quem lida com crianças, né? Aqui o público maior que eu tenho aqui são mães, são professoras, professores, né, educadores em geral, e psicólogos, né? Então tem bastante esse público e que trabalha com criança, né? Então é importante a Sim, gente cada vez mais se orientar mais, né, saber mais sobre esse assunto e que não traz só benefício para as crianças, traz benefício primeiramente para a pra gente, né? gente, né?
Muito Eu queria que você legal. falasse um pouquinho sobre essa questão desse autocuidado, né? Que é um autocuidado pra gente. Sim. Aproveitar, né, que tá rolando a quarentena e a gente tá cada vez mais se deparando com nós mesmos, né? Porque no nosso dia a dia a gente tem tanta coisa para fazer, tantos afazeres e deveres que a gente às vezes esquece de olhar para a gente, se conectar com a gente mesma, né? Então tem aquele ladinho bom que mesmo no caos a gente está conseguindo se olhar, né? Cuidar de nós mesmas e passar por isso, porque é uma fase e vamos viver, né? Não tem o que fazer, vamos passar por isso. E a gente tem tantos canais legais que dá para se ajudar, então ainda bem, né, que a gente tem esses canais, É, ainda bem. E né? tentar sair até melhor, né? Do que quando a gente entrou, né? Se cuidar Sim, com literalmente, né? certeza. Pra fora. Aham. E eu achei legal isso que você me falou, que tem bastante mães, então são muitas pessoas no seu canal que estão sempre fazendo muita coisa porque tá cuidando, né, das crianças, tá cuidando da casa. Então tem que se preparar ali para deixar tudo muito bem preparado, mas às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, né? Porque tem que fazer, né? Não tem jeito. Às vezes a criança demanda muito, às vezes é uma criança muito pequenininha também e tal. Então, eu tenho algumas técnicas de meditação que eu uso para as pessoas que não conseguem ainda sentar ali e fechar os olhos, às vezes por falta de tempo, às vezes também aquele medinho, sabe, de fazer sozinho, de sentar e ficar quieto, tipo, é normal, comum. Então acho que a gente pode ir aprendendo de outras formas a se manter no presente, a manter a nossa mente mais presente na nossa vida mesmo, sabe? Porque assim, quanto mais a gente conseguir estar no presente, mais a gente vai tendo consciência do nosso corpo. E essa consciência do corporal, a gente consegue entender o que, que a gente está sentindo, o que, que a gente está precisando, quais são as nossas necessidades, o que, que a gente quer fazer ou não, sabe? Às vezes o corpo quer dormir e a gente acha que porque acordou cedo tem que ir na academia, sabe assim? Só que você precisava dormir mais um pouquinho. Uhum. Enfim, se conectar realmente com o que o corpo precisa e não com o que a gente acha que tem que fazer todos os dias, entendeu? E isso que é o legal de estar consciente. Por isso que eu acho legal frisar sobre estar no presente. Que o presente que vai trazer a gente consciência do que o corpo precisa. E aí eu ensino em algumas práticas super fáceis assim de fazer no dia a dia para a gente se manter no presente. Por exemplo, eu trouxe isso também numa outra live que eu fiz que eu achei muito bom, porque a gente está precisando lavar muito as mãos, né? Por causa do coronavírus e tem que estar sempre pensar na mão, que é onde a gente mais usa e tal. Então, quando a gente for lavar as mãos, a gente realmente prestar atenção ali 100% naqueles minutinhos de lavar a mão. Então, sentir a água caindo na mão, sentir também o cheiro, por exemplo, do sabonete, sentir as coisas, sabe? A mão uma na outra e tal, mas prestando 100% de atenção, porque isso vai trazer a gente para o estado de presença, vai fazer com que a nossa mente dá aquela relaxada, dá aquela turbilhão de coisas que está pensando. E aí já vai super ajudar, já vai fazer a gente ficar no presente, já vai fazer a gente ter consciência do que está fazendo, já vai trazer mais uma sensação de você se lembrar que você está ali, né? Você está encostando uma mão na outra, o seu corpo e tudo mais. Então eu estou usando bastante desse exercício, bastante pessoas estão me procurando porque estão muito ansiosas por causa da quarentena e tudo mais. Então quem puder testar e depois contar pra gente vai ser legal também, porque pode ser um E é exercício engraçado bom. que assim, é algo muito simples, né? E muitas vezes, o que as pessoas, às vezes, quando vão começar a fazer a meditação, quando fala dessa parte do estar presente, às vezes as pessoas acham que tem que dar uma volta gigante para exercitar o presente. E às vezes, olha, é um exercício tão simples, nossa, mas prestar atenção enquanto eu lavo a mão, como assim, né? É assim? E é legal falar também nessa questão neurológica mesmo, né? Quanto mais a gente presta atenção no que a gente está fazendo, né? Com consciência mesmo. Eu estou lavando a mão, presta atenção, sem pensar em qualquer outra coisa. Isso ativa também no cérebro, né? E a gente começa a fazer ligações, onde a gente começa a ter mais potencializado essa forma de prestar atenção
e estar presente ao que a gente está fazendo. É um Isso treino mesmo. cerebral, né? Por isso que a É, gente vai das coisas mais simples até depois chegar à questão da meditação também, que é algo muito poderoso mesmo, onde faz a gente fazer milhões de conexões cerebrais e que transforma muito o nosso cérebro e por isso que traz um tanto de outros benefícios, né? sim, com certeza. Você falou tudo. Meditação, na verdade, não é a gente parar de pensar. Meditação é um exercício, é uma prática. Igual a gente faz exercício físico, é a mesma coisa. Então, essas práticas do tipo prestar atenção quando a gente está lavando a mão, tomar consciência da respiração, do que a gente está fazendo naquele momento, andar, quando a gente anda, prestar atenção no passo, sabe? O pé encostando, fazendo tudo, todos os movimentos. Isso é uma prática. E quanto mais a gente fizer, mais a gente vai conseguir ter a habilidade de se manter no presente por mais tempo e ter mais consciência de tudo que está acontecendo. Tanto na nossa cabeça, pensante, quanto no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo sente todas as coisas, ele vai captando todas as informações ali e depois a gente começa a pensar. E o legal da meditação é isso que você falou. Quanto mais a gente for praticando e tendo essa habilidade, né, de se manter no presente, mais a gente vai absorvendo as partes boas da meditação. E depois fica muito fácil sentar e meditar, sentar e fechar o olho, porque você já está acostumado com você. Você já está acostumado em estar no presente. Porque geralmente a nossa cabeça está como? Ou no futuro pensando tudo que vai fazer, ou no passado pensando tudo que já fez e se podia ter feito melhor ou não, né? Sim. Então a gente sempre fica ali, brigando nos tempos, mas esquece de ficar bem onde a gente está, né? Que é no agora. E é bem isso, essa parte do que você colocou, né? Do lavar as mãos. E muitas vezes você tá lavando as mãos, você tá pensando em qualquer outra coisa, depois você sai do banheiro e você fala, nossa, mas eu lavei a mão? Já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo. Eu fui, né? E é tão automático, né? Você vai, você lava a mão, depois você. Vida que segue, né? Coisas Aham. comuns que a gente faz no dia a dia. Depois eu parei assim, eu lavei a mão. Então é algo que é um treino mesmo. E você realmente fica mais atenta a tudo que você faz, né? É um treino total. E como a gente facilmente liga esse piloto automático, né? Sim, E nossa, aí, coisas bem simples que a gente começa a mudar, hábitos simples que a gente começa a mudar no nosso dia a dia, como transforma a nossa maneira de ver as coisas, né? Comigo foi bem assim, quando eu comecei a realmente prestar atenção em coisas bem simples que eu faço no dia a dia, como isso fez diferença, né? Depois de um tempo que você vai começando a ter essa atenção mais intencionalmente, né? sim, com certeza. E esse é legal que você falou. A gente precisa realmente pôr a intenção de estar no presente. Porque não vai ser assim, toda vez eu tô no presente. Não, várias vezes eu também tô ali no piloto automático. Quando eu vejo, já cheguei num lugar e falo, nossa, como eu cheguei aqui? Já tô aqui. Mas você já tá fazendo um monte de coisa. É comum a gente fazer isso. Então, a gente colocar a intenção de fazer algo no presente ali já é nossa, um passo muito, muito incrível, assim. Você já vai pegando muito jeito de viver as coisas intensamente ali, naquele momento, no instante. Depois disso, é só os benefícios. Daí a gente vai viver mesmo as coisas com mais foco, a gente consegue ter mais presença, então a gente vai fazer aquela coisa. Não vai ser rápido, sabe? Vai ser no tempo que precisava mesmo, assim, o tempo que você pode dedicar para a coisa. Às vezes você para até de se criticar, porque quando a gente se critica, quer dizer que a gente não deu o nosso melhor, né? Não quer dizer que o melhor tem que ser perfeito, mas quando a gente está ali no presente, a gente está fazendo o que a gente pode fazer naquele momento, da melhor forma. E isso já Dando o nosso traz melhor, o né? nosso, dando o nosso melhor. Quando a gente faz tudo no piloto automático, depois a gente fica lá, nossa, eu podia ter feito melhor. Ah, eu podia ter feito isso. Por quê? Porque a gente está fazendo naquele modo automático. Então não é um modo melhor, né? É o modo automático, o modo mais prático e fácil. Sim. E até o que eu falo bastante, né, aqui na linguagem que eu uso com relação às mães, às pessoas que lidam com as crianças, né? Com relação ao comportamento da criança. Entender, por exemplo, quando a gente lida, quando a gente acaba gritando, quando a gente acaba brigando, a gente muitas vezes não está conectada com aquele momento presente, quando a gente dá aquela bronca, aquele grito, e depois a gente se culpa, né? Então, quando a É, gente consegue entender melhor
que naquele momento aconteceu, porque tinha que acontecer, aconteceu de gritar, tava no piloto automático, acabou gritando sem querer, querendo, né, mas sem a intenção de você entender o outro lado da criança, depois você acaba se culpando. Ah, puxa, eu gritei, não podia ter feito isso, podia ter esperado um pouquinho mais. Então, o que eu geralmente falo aqui para o pessoal é, antes de você reagir com a criança, ou com um companheiro, amigos, enfim, com alguma pessoa que você na hora, o sangue ferve e você vai lá e fala, né, o que acaba saindo, quando você começa a se entender melhor com relação a estar no presente, você consegue dar aquele pause. Opa, peraí, fiquei irritada, fiquei nervosa, eu vou gritar, eu ia gritar. Então você começa a te dar aquele break, dar aquele passo para trás para conseguir pensar melhor em como resolver de uma outra forma, sem gritar, sem brigar, sem punir. Então, para mim veio muito forte, né, essa questão de quando eu comecei a fazer a meditação, quando eu comecei a me dedicar ao mindfulness, para me melhorar para o outro, foi justamente essa, de não agir muito por impulso, né? Porque eu tenho um pouco dessa, de ser um pouco impulsivo, falar na hora e aí depois já foi. E isso melhorou muito em mim, né? E você começa também a mudar a forma de você pensar. Às vezes você vai falar muitos nãos para criança. Então, na hora de você falar muitos nãos, você acaba, peraí, como é que eu posso pensar diferente para falar de uma forma que seja um pouco mais respeitosa, que não preciso falar tantos nãos, que eu consiga falar e que na hora que eu tô vendo que eu realmente vou gritar, vou me estressar, eu paro, respiro, volto ao meu centro e depois disso eu volto e falo com mais clareza, com mais precisão. Então, eu vejo que essa parte da meditação me trouxe muito essa clareza antes de dialogar com alguém quando eu estou me sentindo irritada, né, vem realmente um estresse, né? Então, esse eu Sim. vejo que é um ponto muito forte que trouxe para mim, enquanto mãe, né, enquanto esposa, enquanto pessoa que lido com outra pessoa, né? Me trouxe, né? Um ponto muito Sim. forte, né? Por isso que eu Eu- falo, é, indico e recomendo. com certeza. Eu falo para todo mundo que o melhor benefício é que a gente passa a ser responsável pelo que a gente faz. Porque quando a Uhum. gente está no piloto automático, realmente é difícil a gente se responsabilizar pelo que a gente fez, né? Porque a gente não estava ali presente, a gente só foi fazendo o que a gente já está acostumado, ou o que a Sim. gente achou que era que todo mundo tinha que fazer, sabe? Essas coisas. Ah, não, mas todo mundo está fazendo isso, eu também fui lá e fiz. Mas não era o que você queria fazer, né? Então, o melhor Uhum. benefício no final é que a gente toma responsabilidade por tudo que a gente faz. E isso pode ser bem melhor do que a gente imagina. E que começa com pequenos atos, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, mas muda sim? É fato isso? Muda? E é realmente, não precisa você ter aquele momento gigante no dia, vai 40 minutos de meditação numa, né? Acorda de É, manhã, acorda 5 horas da manhã, e você vai lá, senta, fica 40 minutos meditando, que você vai encontrar a luz, né? Você vai ser iluminado. Porque muitas exato. vezes, né, você tá ali naquele momento, mas você, em determinado tempo, você não está mais presente, você só está lá sentado e não tem Sentado. aquele. Então, é importante trazer o simples para as nossas atitudes do dia a É, dia. Esse simples e esses pouquinhos, eles vão mudando o cérebro de uma forma melhor. Às vezes até as mães falam, né? Mas não consigo meditar, tô com criança o dia inteiro, não rola, para mim não rola, eu não paro um segundo. É, mas, às vezes, 3 minutos que você faz de início, onde você. nossa, já 3 minutos super que você ajuda. acorda um pouquinho mais cedo. Você senta, 3 minutinhos ali marcado no reloginho, que você tem aquela intenção maior, né? Você tem aqueles 3 minutinhos lá onde você fala, esses 3 minutos vão me beneficiar pelo meu dia. É algo simples e que faz a diferença melhor do que, às vezes, 15 minutos, 30 minutos, em que você aproveita só os primeiros minutinhos de uma É. meditação, né? E o que é legal a gente pontuar também que às vezes a gente senta para meditar e fica com aquela intenção de brigar com a nossa cabeça, né?
Ai, não, tá pensando demais. Não, não pode pensar nisso. Não, sentei para meditar, eu tô meditando agora. E quando vê, você tá entrando numa briga com você mesmo, sabe? Então, Uhum. esses exercícios diários que a gente vai fazendo com as coisas mesmo, faz a gente acostumar com a nossa cabeça e não ficar brigando. Porque a nossa cabeça pensa, gente, não tem o que fazer. A gente não vai se livrar dos nossos pensamentos, a gente vai pensar. E o legal da meditação é a gente observar o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, o que a gente está ali trazendo, né? Porque às vezes vem coisas à tona e a gente vai colocando um monte de tarefa, 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 para a gente não ver aquela coisa que está ali, entendeu? Que está vindo para a gente refletir e tudo mais. Então, a gente observar o que a gente está pensando já é uma super meditação. Não necessariamente quer dizer que você sentou e ficou lá meia hora de olho fechado ou que fez um super ritual. Não desmerecendo rituais, porque eu já fiz vários retiros, retiros tipo de dias, e são incríveis mesmo. Mas eu entendo que não é fácil fazer isso no nosso dia a dia. Então eu fui trazendo técnicas que eu uso mesmo para mim e fui passando para esses alunos assim de coisas pro dia a dia. Porque assim, sentar num retiro é maravilhoso. Mas é no retiro, entendeu? Vai chegar uma hora que a gente vai estar no caos da nossa casa e não tem o que fazer. Você precisa ficar com você mesma, precisa entender sua cabeça. E não vai estar no retiro, não vai estar no silêncio com a musiquinha que é uma delícia, né? Então eu quis criar mesmo esses exercícios de que vão facilitar o nosso dia. E esse lance de lavar a mão, eu acho que é muito bom. Vou mandar um coração para minha mãe. Gente, minha mãe tá na Ah, live. a minha mãe também, ela tá em cima de você, Também, ah, em meu cima da Deus, sua. vocês muito maravilhosos na live. Adoro nossas Meu pai fãs. também passou por aqui, não sei se ele ainda tá, mas meu pai também estava por aqui. Adoro os fãs número um, né? Sempre entro. Mas é isso, e a gente prestando sempre atenção no nosso momento presente mesmo. Isso é meditar, isso é a gente estar consciente do que está acontecendo com o nosso corpo. E tá tudo bem, às vezes o nosso corpo tá com muita raiva e precisa extravasar de alguma forma, sabe? Então é uma forma também da gente acolher nossos sentimentos. Porque vai ter horas que a gente está realmente com muita raiva, vai ter horas que a gente está realmente muito estressado, como vai ter horas que a gente vai estar melhor e vai estar mais em paz e vai poder sentar e ficar 10 minutos. Show de bola. Mas vai ter horas que não vai estar para ficar 10 minutos, vai ser a lavagem de mão ali de 50 segundos e bola para frente, sabe? Eu, muitas vezes, quando acontece, né, eu geralmente faço assim que eu acordo, né, eu levanto, tal, às vezes eu faço mesmo na cama, e às vezes quando eu já acordo, né, quando eu tenho alguma coisa na cabeça de preocupação, eu já começo a entender que eu tenho aquela preocupação e que eu preciso cuidar daquela preocupação durante o meu dia a dia, senão aquilo pode me trazer uma estafa, né? Uhum. Então, eu para mim, quando eu começo a perceber que, mesmo 5 minutos, eu não consigo prestar atenção em 2 minutos sequer, né? Então, eu começo a olhar para aquilo e falo, hoje eu estou preocupada com isso, eu preciso resolver. Tá, então, só que agora eu preciso voltar aqui, respirar um pouquinho, depois eu cuido disso. Agora é o meu momento. Então, quando eu tô na meditação e começo a perceber esse monte de pensamento, eu começo a pensar neles no seguinte: tá, pensamento, você tá aí. Ok, você fica aí. Eu não vou te resolver agora. Agora eu estou aqui no meu momento. Então fica aí, que eu só vou terminar aqui o meu tempinho comigo. Depois a gente resolve o que tem que resolver. Né? Que é o que geralmente acontece, que a gente às vezes está numa semana, mas né, com muito trabalho, com muitas outras preocupações, e não consegue realmente se conectar naquele momento que é às vezes o único momento que a gente consegue com a gente, né? Então eu É. queria até trazer um pouquinho disso, mas para as pessoas que às vezes tentam e não conseguem, e falam, ah, mas eu não consigo nem fazer meditação, eu estou sempre pensando em um monte de coisa, né, para dar essa acolhida também, né? E que acontece com todo mundo. Com a Audrey, com Não, certeza, acontece, sempre. porque mesmo ela sendo professora de meditação, isso acontece. É normal a gente, quando está com mais predisposição ali de estar mais preocupada, com
ansiosa com outras coisas que vão acontecer, ou chateada com coisas que aconteceram, a gente não conseguir se concentrar na meditação. Mas quando começam a aparecer esse monte de pensamentos durante a meditação, é justamente onde a gente começa, opa, peraí, tô bem preocupada com isso aqui, tô bem chateada com isso aqui, preciso cuidar disso aqui. Então, é importante essa meditação justamente para a gente começar a ficar mais consciente dessas coisas que a gente precisa cuidar. Sim, com certeza. E o observar é a melhor ferramenta que a gente tem. É observar o que está acontecendo com a gente. Então, às vezes, a nossa cabeça realmente está muito preocupada. E você pode olhar lá e falar, ó lá, tem essa preocupação, essa pendência aqui, e eu preciso resolver. Então, isso é muito importante, muito legal da gente fazer, é sempre acolher o que a gente está sentindo e pensando o tempo inteiro. Numa dos exercícios que eu passo, que eu acho legal também pra gente, que eu posso compartilhar aqui com vocês, que é legal, quando eu Por vou, favor. quando eu vou sentindo que minha cabeça tá muito cheia, e às vezes está, porque você começa a pensar no que você tem que fazer, no trabalho, no dinheiro, na casa, e nisso e naquilo, e quando você vê, sua cabeça já tá um turbilhão. Eu sou virginiana, então eu não sei quem compartilha disso comigo, mas eu sou a rainha das Me faz listas. de vídeo também. Me faz aqui, ó. Dá um joinha aqui. Olá, amo os virginianos, porque eu sou a louca das listas. Eu pego e começo a escrever tudo que eu tenho que fazer, mesmo que seja tipo assim, sei lá, levar o cachorro no fazer não sei o que lá. Tipo, coisas que eu acho que tá tudo bem que minha cabeça vai lembrar, mas porque eu escrevo tudo, porque esvazia. E aí a gente não fica com aquele peso, porque você fala, qualquer coisa tá lá na minha lista. Então é melhor eu esquecer aqui e lembrar que tá na lista, entendeu? Porque a gente deixa a nossa cabeça muito cheia, a gente fica se cobrando toda hora de lembrar. Por isso que a gente fica relembrando toda hora. Não é porque, beleza, tem coisas que são muito preocupantes e a gente vai relembrar. Mas é porque a gente não quer esquecer, entendeu? Então a nossa cabeça fica voltando, fica naquele looping louco, porque a gente não quer esquecer o que é importante. Então faz lista, gente. Coloca tudo no papel, leva o papel com vocês. Meu caderninho é tipo meu filho, tá aqui junto comigo todos os momentos. Porque é lá que tem as coisas que eu tenho que fazer. Aqui na minha cabeça não tem mais nada, eu não lembro de nada. Mas tá tudo no meu Maravilhoso, caderninho. Que aí é maravilhoso. mais Adotarei. simples. Porque aí a gente fica mais leve. Porque a gente sabe que tem as pendências, mas tá lá na listinha. Então depois eu olho e confiro se eu já fiz, se eu não fiz, e vou fazendo. Mas sem cobranças também, tá? Porque às vezes a gente monta a lista e fica ali, né, sargento, tipo, lá, tem que fazer tal coisa. Não, é só para esvaziar a cabeça mesmo e a gente parar de ficar se preocupando com as coisas que às vezes são coisas menores, que não precisa de preocupação ali naquele momento, mas a gente fica lembrando para não esquecer, né? Legal, gostei. E é isso, sempre prestar muita atenção na nossa respiração, é uma tática muito simples da gente ficar no presente, da gente lembrar que tá aqui, que tá respirando. Gente, o nosso corpo é a melhor ferramenta para meditar. Às vezes a gente encostar uma mão na outra já vai se lembrar que você tá aqui, que tá agora. A gente prestar atenção no que a gente está fazendo com o corpo, então eu tô andando. Vou tomando consciência do meu pé pisando, das coisas funcionando, né? O corpo, o joelho, a perna e tal. Vou tomar banho. Tomar banho, às vezes a gente faz no piloto automático o banho, né, gente? Já é tudo normal, porque você já entra, já tem lá o seu ritmo, já passa o sabão, já lava o cabelo, já não sei o quê, já fez tudo rapidinho. Então faz diferente, sabe? Entra no banho e lava o cabelo com a mão esquerda. Faz alguma coisa diferente, mas que vai fazer você ficar ali prestando atenção no que você está fazendo, entendeu? E isso vai trazendo presença nas coisas mesmo, no dia a dia. E quanto mais presente a gente tiver, mais consciência a gente tem do que está acontecendo com o nosso corpo e com a gente. Uhum. E acho que esse olhar também para o nosso corpo. Semana passada eu tava com muita dor no pescoço, né? E começar a observar, nossa, mas tá, posso ter dormido de mau jeito, mas essa dor no pescoço também tá me indicando alguma coisa, né? E eu lembro que tem até um livro que eu olho que tem o significado do porquê você ficar com algumas dores, né? E falou um pouco de inflexibilidade. Então, Uhum. eu falei, tá, peraí. Então,
que eu posso pensar aqui que eu tô sendo bastante inflexível, né? Então, eu comecei a refletir comigo mesma e, estando com esse pescoço assim, não dá para ficar fazendo tanto de coisa, né? Então, é você se conscientizar de que o corpo tá falando com você, que você tá precisando de, por exemplo, um descanso, um relaxar um pouquinho, né? Fica um pouquinho quietinha num cantinho, para de sair correndo, fazendo um tanto de coisas pela casa, com as crianças. E acho que foi justamente isso, né? Que a gente fica, eu tenho que dar conta de cuidar da lição das crianças, do Ian, ter que cuidar do meu trabalho, cuidar da casa, e a comida, e aí você tem que sair, e aí você fica preocupada, né? Ah, tem que sair e tal, no mercado. Então, eu comecei a entender que é um momento onde meu corpo está me dizendo, baixa a bola, filha, Calma, baixa a bola. dá uma E aí, relaxada. dá uma relaxada. Você tem um tantão de coisa para fazer, mas cuida primeiro de você, porque o seu corpo está te avisando que você precisa desse cuidado agora, né, nesse momento. E aí eu comecei, nesse dia, eu me permiti dormir de tarde, eu me permiti ficar um pouquinho, né, assistir um pouquinho de filme, ficar mais quietinha com as crianças, fazer alguma brincadeira um pouco mais quietinha. No dia seguinte, eu estava sem 10. a dor. Uhum. Sem a dor. Estava doendo real. Né? Meu marido chegou a fazer massagem, passou, né, pomadinha com arnica e tal. E claro que isso ajuda, só que a gente começar a ouvir o nosso corpo, a gente É, começa a não ter que precisar de tantas outras coisas externas, né? Ter que precisar de um tanto de remédio, ou ter que ir num médico e colocar, né? Então, a gente começar a olhar um pouquinho por esse lado, é importante que a gente comece a se cuidar, né? A se autocuidar. Se o corpo está falando, né, que tem alguma dor ali, muitas vezes é um momento da gente olhar um pouquinho para dentro, né? Esquecer um pouquinho, sim. eu preciso, nossa, eu tenho que ir no médico, eu tenho que isso, eu tenho... Não, às vezes é só um sinal de que você realmente precisa se cuidar um pouco mais. É Então, eu só acho um oi, né, do corpo ali. Tipo, é, olha pra oi, mim. cuida aí. Te mandando um Muito bom. sinal. É isso mesmo, muito bom. E às vezes o corpo ele vai falando com a gente e a gente não percebe porque a gente não está presente. O corpo ele fala o tempo inteiro e o nosso corpo é muito inteligente. A gente não precisa falar para o corpo respirar, né? A gente não fala, vai lá, respira, vai pulmão, Uhum. respira. Não, né? O nosso corpo não precisa a gente avisar o estômago que vai começar a digestão. Então ele faz tudo, ele avisa tudo pra gente. A gente que não tá ouvindo ele, né? A gente vem entrando num piloto automático, quando vê, a gente já tá fazendo um monte de coisa e esquece de tomar água, esquece de dar uma alongada, sabe? Às vezes a gente fica tenso mesmo, tá mexendo em alguma coisa, tá tenso e não dá aquela soltada, sabe? Mexer o corpo, gente, movimento, é sempre. Nossa, acorda o Principalmente a gente corpo. agora, né? Estando mais no online, estando, né, o pessoal de home office, mexendo mais no computador, tendo que ficar aquele tanto de horas, né, usando, né, o computador, digitando, pesquisando, né? A gente tende a ficar muito na mesma posição. E aí a gente Sim, começa a sentir um pouco mais de dores, né? E eu tinha essa mania, de que eu tenho que fazer, eu começo, meio e fim. Eu não saio daqui enquanto não terminar. E aí já aconteceu comigo de ficar com o corpo assim todo dolorido. E eu sentindo a dor. Não, pera, isso aqui não é isso aqui. E é justamente sim, o que a gente às vezes faz, né? E persistir nisso pode te trazer problemas muito piores do que a gente olhar e falar, pera, ixi, tá doendo aqui. Então acho que meu corpo tá precisando dá uma de um relaxada. descanso que seja de 5 minutos, né? Sentar um pouquinho, dar uma respirada, porque às vezes a gente, trazendo um pouco dessa respiração, onde a gente consegue também relaxar o corpo, né? É Sim. uma ferramenta muito importante, muito potente que a gente já tem com a gente, né? Não precisa buscar É, também fora, né? tá aí, É tá só de você graça. respirada e você solta assim, nossa, já assim, alivia várias tensões, né? Nossa, Às vezes, com assim que certeza. você faz isso, evita de você ter que ter algum tipo de problema no futuro próximo, né? Sim, com certeza. Muito bom. É isso mesmo. E assim, nosso corpo ele vai sempre avisar a gente de tudo. De tudo, gente. Então, às vezes a gente não tá dando atenção ali para uma dorzinha de cabeça,
para uma dorzinha no joelho, porque são coisas mais simples, mas às vezes está só sinalizando que a gente está pensando demais, que a gente está forçando demais o corpo. Então é olhar mesmo e ser. E às vezes a gente não precisa definir o que que é. Ah, eu tô com dor de cabeça, tô pensando muito. Não, pergunta pro seu corpo, sabe? Pergunta o que que isso traz para mim? O que que isso veio me ensinar? Qual o aprendizado nisso? Vai conversando com o seu corpo vai te sinalizar, vai te mostrar, vai trazer, porque a gente é... Nossa, o nosso corpo é uma máquina super inteligente, então ele faz tudo o que a gente quiser. O que a gente falar para ele, ele vai sinalizar pra gente. E Acho que dá meditar até pra usar. E é desculpa. Usar até a palavra que a Carol usa muito, né? Nossa amiga em comum, que é a Carol Guedes, né? O que te cuida o que te nesse momento, cuida. né? Exato, pergunta pro corpo, ele vai te responder, você vai ter vontade de fazer alguma coisa, de tomar alguma coisa, de comer alguma coisa, que é o seu corpo falando, ah, sei lá, preciso da vitamina tal. É, comida também é uma coisa muito legal, porque às vezes a gente não tá com vontade de comer tal coisa. E aí a gente acha, ah, não, porque eu tô fazendo dieta, eu tenho que comer um monte de salada. Mas o seu corpo às vezes não tá precisando, talvez, daquela salada aquela hora. E você, sei lá, tá com vontade de comer outra coisa. E pergunta pro corpo se aquilo é leve para colocar para dentro de você ou se é pesado. Se estiver pesado, evita, sabe? Às vezes tem pessoas que eu conheço que, ah, não, eu não como carne vermelha porque eu sinto pesado no meu corpo. Show, mas come de repente uma carne de frango porque não é tão pesada. Então é ter essa relação, sabe? Não precisa criar regras. Ah, eu virei vegetariana, não posso comer nada. Tipo, não que eu seja contra ou a favor, não é essa a questão. É só você ouvir o seu corpo do que vai ser leve ou pesado para ele, sabe? E isso vai trazendo também acolhimento, porque pelo que vai ser bom que vai entrar dentro de você, entendeu? Porque tá alimentando o seu próprio corpo. Então a comida é também muito legal da gente testar os nossos dons de conversar com o corpo, sabe? De vendo o que precisa, o que não precisa. Mas todo mundo pode se comunicar com o corpo facilmente. A gente já nasceu nesse corpo, então a gente sabe se comunicar com ele muito bem. Sim, e até mesmo falando assim, de uma fase de quando a gente era bebê, né? Ou falando de um bebê que você possa ter aí, a gente já nasce conectado com o nosso corpo, né? O bebê, ele sabe quando ele precisa de alimento, quando ele precisa de um carinho, quando ele precisa trocar uma fralda. Ele já tem essa intuição dentro dele. E ele não Sim, vai procurar, por exemplo, a comida a todo o momento ou naquela hora determinada, né? Ele tem dentro dele já esse senso de que quando ele precisa, ele vai te procurar, né? Então, e sim. isso é muito importante. E a gente vai crescendo, a gente vai se desconectando muito disso, né? Porque a gente, como é o adulto, né, acaba colocando, né, uma regra que é dele, da sociedade, de como ele aprendeu, e aí a gente esquece, né? Ah, tem que comer de 3 em 3 horas. Não, agora não é horário de comer. Não, você não tá com fome nada. A fome é só no horário da janta. Então a gente acaba se conectando. E até às vezes, quando a gente vai comer, dar comida para a criança às vezes fala, não quer mais. A gente, não, você tem que raspar o prato, tem que limpar o prato. Vai comer tudo, sim. Então a gente acaba perdendo essa nossa conexão natural com o Conexão. nosso corpo, né? Então, É, começar a olhar um pouquinho mais para isso, né? A criança, ela sabe, né? O bebê, a criança pequena, ela sabe quando ela está satisfeita. E quando a gente coloca isso de comer, não, continua comendo, você vai raspar esse prato aqui. Você começa a se desconectar. Você começa a falar, é, então, meu pai tá certo, minha mãe tá certa, eu preciso raspar o prato toda vez que eu vou comer. Isso é um fato importante. exatamente. Se reconectar com isso através de do seu dia a dia, como trazer essa forma de presença no seu dia a dia, como você observar muitas vezes essa parte que você falou da alimentação mesmo e voltar a se reconectar com isso, é muito importante para a gente ter esse resgate, né? E que quando a gente já é mais velho, adulto, é um pouco mais difícil, né? A gente se Sim. reconectar depois de tanto tempo desconectado, mas é possível, né? É, nada é impossível. Então a gente pode ir fazendo, criando novos hábitos mesmo, sabe? Às vezes perguntar para o corpo se você quer se alimentar daquilo ou não.
perguntar se é leve ou se é pesado. Tipo, quando for pesado, o nosso corpo vai sentir, assim, como se fosse uma repulsa, sabe? Uma coisa do que, ah, não quero. Então você vai se identificando, ah, quando meu corpo se sente pesado demais, eu já sei que é um não, que eu não quero. Você vai entendendo o seu próprio corpo sozinho, assim, você vai conseguindo se conectar com ele de novo. E testando mesmo, é teste, tipo, não tem certo e errado, não tem nada, é uma brincadeira. A gente levar como uma brincadeira entrar no estado de presença, sabe? Então, pô, hoje eu vou resolver tomar banho com a mão esquerda, que eu sou destra. Então eu vou tentar tudo com a mão esquerda. Vou viver um dia de mão esquerda. Isso vai trazer a gente mais pro presente, vai ser divertido, vai ser uma forma de você estar conectado com você, entendeu? Então, é isso. São brincadeiras que a gente pode propor pra gente mesma, pra gente ir se comunicando, pra gente ir lembrando que quanto mais estando no presente, mais consciente a gente consegue ficar. E é Uhum. isso. E é isso Ah, que eu legal. ensino nos cursos mesmo. Eu sempre gosto de fazer as pessoas criarem o seu próprio hábito de entrar na presença, entendeu? Porque não tem regra, não precisa de regra, não tem certo e errado. O que funciona para mim pode ser que não funcione para o outro, mas são ideias. E aí que faz a pessoa pensar, que faz a pessoa se reconectar com o que ela já até sabe, mas só que não estava fazendo, entendeu? Sim. E como é que você, por exemplo, a gente está falando aqui, né, dessa questão da gente procurar coisas simples do dia a dia que geralmente a gente faz no piloto automático e tentar fazer com mais presença, né? Que aí a gente vai começar a exercitar o nosso músculo aqui no nosso cérebro, nosso neurônio aqui da presença. Uhum. E como você falaria para uma pessoa que quer começar a fazer uma prática mais formalzinha, assim, de meditação, como começar de forma simples? Legal. Então, ó, primeira parte da meditação. Não se cobrar. Porque às vezes a gente vai acordar e vai estar na disposição de tentar meditar ou de fazer uma prática legal, como vai ter vezes que a gente não vai estar afim. E tá tudo bem, entendeu? Então, quanto menos a gente conseguir se cobrar e mais virar uma coisa realmente divertida, mais leve vai ser de fazer. Então, é assim, acordei, estou aqui disposta a aprender a meditar. Gente, primeira coisa, se sentar de uma forma confortável. Não necessariamente a forma confortável vai ser com a coluna super reta, sem encostar em nada, com a mãozinha assim, entendeu? Isso daqui chama mudra, é uma posição de mão, então tem um significado. Não necessariamente você vai meditar todos os dias com a mãozinha assim, entendeu? É só uma forma, é uma das formas de colocar a posição de mão, entendeu? Então não se apegar nessas coisas. Eu sempre ensino que primeiro a pessoa esteja confortável. Por que confortável? Porque senão a gente vai ficar prestando mais atenção que as costas estão doendo, que o ombro está torto, que ai, não encostei direito, não sentei do lado certo, não, né, do que do que estar ali e prestar atenção na nossa mente, entendeu? Na nossa observar o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, que isso é meditar. Então, e lembrar que é um exercício. Então, meditação sendo um exercício, cada dia vai ser diferente e a gente vai se adaptar melhor no exercício. Então, o primeiro dia, eu vou sentar, vou colocar 3 travesseiros para eu ficar confortável. Pode ser que no segundo dia eu vou tirar um travesseiro, vou encostar de outro jeito, vou tentar deitada, vou tentar sentada, entendeu? Então, vai se experimentando mesmo para você ver onde o seu corpo encaixa de uma forma confortável. Depois, eu dou uma dica legal assim, a gente usar meditações guiadas primeiro. Por quê? A meditação guiada, ela vai te ajudar, pelo menos você acalmar o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Por quê? Porque às vezes tem uma musiquinha, porque vai ter a pessoa lá guiando, fazendo você se concentrar no seu corpo, ou na respiração, ou falando algumas coisas positivas e tudo mais. Então é legal seguir uma meditação guiada no início para você ir se identificando com aquele momento de parar, aquele momento de se observar. Depois, eu curto real uma meditação sem guiar, tá? Eu gosto de sentar, fechar o olho e ficar ali. Mas tem gente que não, e tá tudo bem, cada um faz do seu jeito. No Spotify que eu tenho da Viva Natural, tem 2 meditações guiadas, que de 2 minutinhos, são super rápidas. Eu tô usando bastante com o pessoal Legal. iniciante. Então, se alguém quiser
pode seguir lá o Spotify e rodar essas meditações. São super fáceis são afirmações positivas e junto com a respiração. Então são coisas bem facinhas e 2 minutinhos e a outra tem 5 minutos. Uma tem 2 minutos, a outra tem 5 minutos. Mas eu sempre falo para as pessoas, não se cobrar. Esse é o primeiro step, assim, para começar a meditar. Porque se a gente se cobra, a gente vai achar que a perna está cruzada errado, que a gente não fez a respiração certa, então não meditou, porque a gente não pôs a música certa, entendeu? E tudo isso vai acabar trazendo a gente só irritação. E a gente querer fazer certo. Sim, uma cobrança maior, né? E não tem certo e errado. E assim, praticar. Então, no primeiro dia vai ser 30 segundos de conforto. Então, lembra que é conforto, não é desconforto, tá? No segundo dia vai ser 1 minuto. No terceiro vai ser 1 minuto também. No quarto vai ser 2. No quarto vai ser no quinto vai ser 1 de novo. Então, é isso. Sem julgar, sem entrar no estresse, que tem que acontecer alguma coisa. E sem expectativas, né? Porque não vai acontecer nada. Você vai estar ali com você. Esse é o seu momento. Não vai acontecer uma coisa mágica, divina, que você vai... Não é isso, entendeu? Meditar vai ser você ali se observar. Então, olhar como algo gostoso de você fazer por você. Você vai se observar. O que está acontecendo comigo agora? E olhar. Aí, o que vai acontecer com você? Aí, cada um que vai tendo sua experiência. Cada um colhe algo diferente, né? Sim, com o tempo você pode ir conseguindo conversar com você mesma, tipo, às vezes você percebe lá que sua cabeça tá pensando numa coisa, aí você pergunta pra sua cabeça, tipo, o que isso quer dizer? Isso daqui tá me trazendo algum ensinamento? E vai se ouvindo, sabe? Mas isso vai ser aos poucos mesmo, a gente não vai de um dia pro outro fechar o olho, ficar lá 1 hora e sair tendo o maior insight do mundo, sabe? Não vai ser assim no começo, mas depois a gente vai pegando a prática mesmo. É bem isso, é ouvir também o seu ritmo, né? Pode ser que às vezes você consiga no primeiro dia muito mais do que os 30 segundos que você colocou ali como meta, né? Sim. Então é ouvir o seu ritmo, não querer ultrapassar o seu ritmo, né? E realmente conforme você estiver sentindo, né? Sim, com certeza. E se permitir começar de pequeno, do simples. Sim, e assim, hoje eu não tô afim de meditar com uma meditação guiada. Vou ouvir uma música que eu gosto. Legal, põe a música para tocar que você gosta, vai prestando atenção na música, nos instrumentos da música, na letra da música, entendeu? Você estando ali fazendo um estado de presença com a sua mente, você vai fazer a sua cabeça acalmar o que está pensando, entendeu? Não quer dizer que vai parar, não, de pensar, porque ninguém para de pensar. Não vai parar de pensar, isso não vai acontecer. Mas a gente vai acalmando e vai tomando consciência de como que a gente está agora. Como é que avançar nessa meditação vai trazer para a gente de benefício com relação, por exemplo, a gente mudar os nossos pensamentos? Legal. Ótima pergunta. É como se fosse um nível 2, assim, né? Quando a gente vai observar a nossa cabeça, quando a gente senta para meditar ali, a gente começa a observar a nossa cabeça. A gente vai vendo que a nossa mente, ela fala. E ela fala muito, e ela vai falar de tudo, e vai julgar, e vai pensar, e vai achar estranho, vai achar feio, vai achar bonito, certo, errado, vai vir todos os tipos de julgamentos, dualidades, sensações, e é isso que a gente vai observar. Observou aquilo ali, tá vendo que tem alguma coisa estranha ali, que tem alguma sensação que tá, sei lá, parece que tá sendo negativo, tá sendo limitante, vai absorvendo aquilo, talvez escreva, sabe, assim, nossa, tava pensando nisso, fiquei com isso na cabeça, vai lá e escreve. Identifica o que é aquilo, o que aquilo quer dizer, de repente é uma coisa negativa sobre algum assunto, sobre algum tema, sobre alguma área da vida, a gente vai lá, pega essa coisa, isso assim, não vai ser de uma meditação para outra, às vezes a gente vai entendendo com a gente mesmo primeiro e tal. Pegou aquela frase que tá negativa pra gente, a gente coloca ela de uma forma positiva. Então a gente vai pegar e vai falar, sei lá, às vezes eu tô com a sensação de que vai ser difícil ganhar dinheiro. Aí você vai lá e começa a falar, não, vai ser fácil ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro de forma fácil, eu sei ganhar dinheiro de forma fácil, eu posso criar dinheiro fácil. E aí cria uma frasezinha que seja fácil de se lembrar, tá vendo? Vai criar um mantra gigantesco, um livro. Então cria uma frase fácil de se lembrar.
entrou na meditação, fechou o olho, eu tô ali conectada e tal, começa a falar a frase devagarzinho pra você mesmo, assim, vai falando várias vezes, como se fosse uma mantrinha. Vai chegar uma hora que a gente vai cansar de falar e tudo bem, assim, mas fala algumas vezes, umas 10 vezes e tal, pra quê? Aquela sensação vai fazendo parte de você, porque aí você tá trocando a parte negativa que você ficava pensando naquela hora. E aí você está induzindo também o seu subconsciente a se identificar com aquela frase positiva, entendeu? E essa é a brincadeira, da gente identificar o que a nossa cabeça está pensando negativo e transformar na frase positiva e fazer um mantrinha ali, ficar lá, falando a Eu gosto, frase. eu gosto de falar que a gente tem, né, nossos neurônios, né, que eles mandam mensagens um para o outro, né? Então, quando a gente costuma falar muitas coisas negativas, a gente está ali, ó, alimentando o neurôniozinho negativo. Quando a gente começa a falar a parte mais positiva, a gente começa a desligar um pouquinho desse aqui e ligar um outro neurônio e que vai te trazer algo mais forte, mais conectado com aquilo que É... realmente você quer, né? Então, você começa a alimentar o neurôniozinho certo ali. É isso mesmo. E aí a gente vai repetindo aquela frase positiva várias vezes, e aquilo vai chegar uma hora que vai fazer parte da gente. A gente às vezes vai até lembrar da negativa, mas já vai vir a positiva em cima, assim, sabe? A gente vai se acostumando com a parte positiva daquela frase que era negativa pra gente. Então, esse exercício é legal também. Seria tipo uma parte 2 da meditação mesmo, porque a gente meditar é observar o que está acontecendo com a gente. E aí, com isso, você consegue fazer outros benefícios, que é entender o que você. Por que você está pensando naquilo, por que você está negativa com aquilo, e vai recriando, recria as frases, vai usando a criatividade mesmo para a gente recriar a frase nova. E vai usando, tipo um mantrinha, da meditação. Então, essa é uma dica bem legal que eu deixo para vocês. E vamos treinar, gente, praticar. Meditação é um exercício, não é nada de diferente do que um exercício, igual exercício físico. Então vamos praticar mesmo. Sim, e partir do simples, partir das coisas que você faz no piloto automático. Guardar uma chave no Isso. chaveiro. Observar, eu estou guardando essa chave no chaveiro. E até mesmo para a gente não Ouve o esquecer onde a gente barulho. coloca as coisas, né? Até para É, a gente não esquecer onde a gente coloca as coisas. Ah, cheguei, coloquei a chave em qualquer lugar. Ah, meu Deus, onde é que está a chave? Onde é que eu coloquei? Não lembro. Então, criar esse é, exercício simples, né? De às vezes você prestar atenção enquanto você está fazendo tal coisa. Estou pegando a chave aqui do meu bolso, estou colocando ela aqui no chaveiro. Né? Estou colocando em um lugar isso. diferente, estou colocando aqui na mesinha. Então, começar a fazer esse exercício É, com coisas simples do dia a dia é uma forma da gente exercitar o nosso cérebro para a meditação também. Então, isso focar sempre mesmo. no simples. E aí, conforme você vai vendo algumas coisas mais diferentes, você vai evoluindo, querendo fazer uma meditação mesmo mais formal, uma meditação onde você queira ficar um pouco mais de tempo, vai ouvindo o seu corpo, vai ouvindo o seu tempo, o seu ritmo, o quanto que para você tá legal, o quanto que o seu tempo também às vezes permite, né? Às vezes a gente quer É, meditar um pouquinho mais, mas às vezes, né, mãe com a criança pequena, então às vezes não consegue como gostaria, para não se frustrar, qual o mínimo possível que você consegue fazer dentro das suas condições. isso E aí, mesmo. E conforme vai avançando, e mudar essa questão do pensamento, né, negativo para o positivo. Acho que foi um resuminho isso aí do mesmo. que a gente está falando. Muito bom. E praticar. Obrigada. E praticar, não desistir nunca. Isso vai fazer, É, isso isso vai mesmo. te cuidar. Você se cuidando, Isso, você vai estar cuidando muito melhor de todo mundo que está ao seu redor. Mas começa primeiro com por você. certeza. Audrey, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por vocês também terem voltado para a live para essa. Gratidão enorme por esse momentinho aqui, que acho que valeu para todo mundo, né? Ai, sim, com Obrigada mesmo. certeza. Obrigada, viu, Gratidão. pelo convite, amei, Jaque. E vamos lá, né? Vamos fazer mais coisas, divulgar mais coisas, o pessoal aprender mesmo a meditar. Legal. Gente, muito obrigada, viu? Ó, uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Audrey. Obrigada, viu? Tchau, Obrigada, tchau, tchau. tchau.